Valendo! Começando mais um Be a Giant Podcast. Você deve estar vendo que a minha voz não tá lá das melhores, mas é que a gente está gravando esse podcast. Eu estou gravando esse podcast, eu vou dizer para você, na força do ódio. Depois de 2 dias de evento, eu tô cansado, mas eu vim aqui porque a gente precisava gravar o podcast. E eu tô na força do ódio também pelo seguinte: acabou a Copa do Mundo e, obviamente, a gente tinha gravado episódios só antes da Copa do Mundo acontecer e o Brasil, a gente ainda acreditava que dava. E o Brasil perdeu. E a Espanha é a campeã do mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Natália Freitas. Bom dia! Animada. Alguém tem que estar animado desse Vou ter que dar uma sacudida nessa Bora! energia. Caraca, bicho, tá foda. Mas vamos lá. Ó, Bora fazer acontecer! qual é o número do episódio? Não faço a menor ideia. Muito Não bem. faço e a gente já tá ficando ridicularizado pela nossa equipe, porque a gente erra todos os números de episódio quando a gente faz a abertura, então não vamos mais falar. Não vamos Episódio falar. X. Episódio número N. 3 fatorial. Muito bem. E aí? Natália Freitas, sobre o que vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre Copa do Mundo. Caraca, eu fiquei muito feliz, porque a gente falou, pô, vamos falar sobre o quê? Eu falei, cara, vamos falar da Copa do Mundo. Mas a gente não, isso não é um podcast de futebol, obviamente. Não vamos falar de futebol, mas eu queria pegar, Nath, pra gente debater 2 aspectos da Copa do Mundo. Duas coisas Mas que... antes de você falar, deixa eu te falar uma coisa, né? Assim, se você assiste a gente com regularidade, eu espero que sim, pode maratonar todos os nossos episódios na playlist do Be a Giant Podcast aqui no canal. Boa. Mas uma coisa que a gente faz frequentemente são analogias com o esporte. Positivo. E isso ajuda muito a gente a entender, né? Porque o esporte é uma coisa que está dentro do nosso cotidiano, de certa forma. Eu não sou atleta, você já foi, eu nunca fui. Mas, assim, a gente vive isso, está dentro da nossa cultura, né? Então é muito mais fácil a gente entender os conceitos de gestão e empreendedorismo, que às vezes são meio chatos. Com analogias Com do esporte. analogias esportivas. Positivo. É muito mais legal. E é isso que eu, assim, isso faz parte da minha natureza, né? De conectar essas coisas com o esporte e o mundo do empreendedorismo e os desafios dos empresários. E eu vou levantar 2 pontas sobre a Copa do Mundo e paralelos com o empreendedorismo e a gestão de negócios, né, por empresários. Por que o Brasil perdeu e por que a Espanha ganhou? Sim. E podia ter dado o Brasil? Podia. Vamos combinar que o Brasil podia ter jogado de maneira mais... Mas isso também menos covarde contra a Noruega? Mas isso também é sintomático. Claro. De gestão, não é? Claro, não tem a menor dúvida. O Brasil podia ter jogado diferente contra a Noruega, mas quando você olha todos os elementos da construção do que aconteceu desde o fim do ciclo da Copa de 2022 no Catar até chegar à eliminação pela Noruega na Copa dos Estados Unidos, México e Canadá, o processo de construção, planejamento e execução do Brasil, ele foi todo tosco, todo errado. O Brasil... E aí, antes de falar especificamente dos pontos que o Brasil errou, né? Tem uma coisa que eu pareço velho gagá, né? Quando a gente fala sobre isso, né? Vamos repetir pela milésima vez. Quem falha ao planejar, planeja falhar. Exato. E o Brasil trocou de presidente da CBF 2 vezes. Teve 4 técnicos do Catar para cá. O técnico, o Ancelotti vinha, não vem. Vai, não vai. Não, agora vem, não vem mais. Aí quando ele decidiu vir, né, faltava 1 ano para a Copa. Faltando 1 ano para a Copa, ele tinha 6, 7 jogos para jogar, amistosos. Assim, e o final da classificação das eliminatórias. O planejamento todo, aí troca o presidente da CBF, aí o comando era de um jeito, virou o comando de outro. A forma que as coisas eram feitas foram todas diferentes. Então, não tinha como dar certo. Assim, Mas, Cláudio, você falou, quero fazer uma pergunta para a gente trazer um pouco pro nosso lado aqui do empreendedorismo. Trocou o presidente da CBF.
não entendo tanto de futebol assim, né? Mas eu entendo assim, cara, o presidente da CBF tá muito longe, na minha cabeça, do chão da fábrica, né? É tipo assim, se os jogadores fossem uma equipe de vendas, o técnico seria talvez o gerente comercial e o presidente da CBF, sei lá, é o CEO. Sim. Não, mas Então, é isso. E aí troca o CEO e dá cagada lá na equipe de vendas? Que muda a filosofia, muda a forma de trabalho, muda a forma de pensar, muda a forma como eu executa. E quando você faz isso, aí o pessoal vai dizer, mas o Edinaldo, que era o presidente da CBF anterior, antes do presidente atual, do Samir Chaude, eles ambos queriam o Ancelotti. Eles queriam o Ancelotti como técnico. Mas a forma como você lida com o cara, a forma como a CBF, enquanto equipe de gestão, mudou todo mundo. Mudou o cara da base, ele mudou todo mundo, mudou a diretoria, muda o corpo técnico, mudou psicólogo, muda tudo. Então, a equipe que estava fazendo a preparação para a Copa do Mundo era mudou todo mundo. Então, não é que muda o presidente, mudou o presidente e o presidente mudou todo mundo. Do secretário de comunicação, do diretor de comunicação, do diretor de marketing, a forma como as coisas eram feitas mudaram todas. Tudo estava diferente. Então, quando muda o presidente da CBF, muda a filosofia. E aí, assim, não há uma continuidade. Esse é o problema um pouco do futebol brasileiro, né? Nesse sentido. E que é o problema de gestão de qualquer empresa. Quando você muda a gestão, tem dois motivos, né? Ou porque não está dando certo e você sim precisa mudar. Sim. E é o que é. Ou você tá mudando porque chegou o fim do ciclo, o cara queria trocar, mas você tem uma preparação para uma mudança de gestão natural que não muda a filosofia de trabalho e é uma continuidade, uma sequência. Pode até ter ideias, a pessoa que vem nova no lugar da anterior pode ter um pouco de ideias diferentes, mas a filosofia, a cultura, o conceito é o mesmo. Mas você não acha que quando a gente está falando para pequenas e médias empresas, essa figura de quem é que resolve, decide sobre a cultura é o fundador, né? Sim. Ele não vai mudar, né? Ele pode mexer peças ali embaixo dele, um gerente ou outro e tal, mas ele, teoricamente, ele deveria ser o maior propagador da cultura, claro, né? mas quando você determina... Vamos pegar um pouco antes da entrada do Samir Chaude, que é o presidente da CBF, para a gente pegar aí a analogia, porque antes era o Edinaldo, e o Edinaldo teve o Ramon como técnico, aí teve o Felipe Diniz, e depois teve o Dorival. 3 técnicos. E a filosofia dos 3 que ele botou para comandar e ser o gestor dele dentro do gramado eram completamente diferentes. Entendi. Completamente diferente. O Ramon tem um jeito de pensar, o Diniz tem o famoso dinizismo do futebol, que quer um futebol de toque de bola, de posse de bola e tal, etc. E o Dorival, que ele trocou de um lado para o outro, ele fez assim, a oscilação é completamente diferente. Então, assim, e aí eu nem acho que, para pegar uma decisão correta do Samir Chaude, que é o novo presidente da CBF, ele trouxe o Ancelotti. Só que ele deu um recado que eu acho que não fica claro para todo mundo, para todo brasileiro, o brasileiro que olha, que é muito passional com relação ao futebol, que não sei se você sabe disso, mas o contrato do Ancelotti foi renovado para a próxima Copa do Mundo antes da Copa começar. Então a gente não sabia qual o resultado da Copa. Sim. O que ele estava dizendo para todo mundo? Eu sei que talvez a gente não ganhe a Copa, porque a preparação não foi feita do jeito que deveria. Eu acho que a gente vai torcer pra caramba, mas eu sei que isso aqui pode ser que não dê certo, porque não deu tempo para dar certo. Mas eu vou fazer dar certo. E para isso eu preciso dar tranquilidade para quem está trabalhando e vai começar essa história. Por isso eu vou renovar o contrato do Ancelotti antes da Copa do Mundo, para ele ter certeza que eu não estou esperando resultado nesse primeiro momento. Então, eu posso até não concordar com a filosofia de jogo do Ancelotti, mas eu sei que eu estou dando tempo de trabalho para ele, porque ele agora vai ter um ciclo de 4 anos para preparar a seleção para a próxima Copa do Mundo. Aí eu acho que a gente deveria esperar resultado da seleção brasileira.
E isso, esse paralelo na empresa tem que ser igual. Se você confia no cara, se você quer colocar, você tem que dar trabalho, você tem que dar gestão, você tem que confiar no cara que você está botando para trabalhar. De novo, é que a gente, quando mistura futebol com esporte, a gente tem a paixão envolvida. Né? O passional afeta. E às vezes o empreendedor é um pouco passional. Total. Ele fica... E apressado, né? Apressado. O velho ciclo da impaciência lá. Ciclo da impaciência. Quer resultado rápido. Exatamente. Então, erramos tudo no planejamento da seleção brasileira, erramos tudo. Eu, do ponto de vista esportivo, técnico, eu não gosto do Ancelotti como técnico de futebol para o Brasil, porque ele é um técnico que joga num estilo defensivo, à la italiana, como ele é. Joga num estilo que eu não gosto muito, mas ele é vencedor, campeão, ganhou tudo que ganhou em todos os lugares que ele passou. Então, assim, se a gente acredita que ele é um cara que tem possibilidade de gerar, deixa o cara lá. Então, eu acho que, apesar de eu não ter gostado do resultado, apesar de eu não gostar dele como técnico, eu acho que eles estão tomando as decisões que eles acreditam que estão dando certo. Se eu tivesse coerentes. As decisões foram coerentes. Então eu não posso dizer que o novo presidente, o Samir, está fazendo alguma coisa que ele não acredita com a coerência dele, que ele acha que ele está fazendo, trabalhando, dando gestão no médio e longo prazo. Então acho que esse é o grande lance. Então, assim, resumidamente, ele começou o planejamento para a Copa de 2030. Exatamente. Ele começou, esse é o ponto. Então acho que a gente errou tudo no planejamento para 2026. E o Samir, a sinalização que ele deu, dizendo, Ancelotti, você está com o contrato renovado, dessa vez eu não vou errar no planejamento. Eu estou começando a planejar o jogo antes da Copa. Então, a Copa vai terminar e eu já estou começando a olhar para 2030. Isso faz diferença na minha visão. Sim. Então, agora o Ancelotti vai ter 4 anos para trabalhar, 4 anos para se preparar, 4 anos para entender por que a gente não ganha de time de europeu na Copa. E isso vale também para os empresários. Organização, planejamento, colocar o seu time de... Quais são as pessoas que você vai botar ali para confiar no médio e longo prazo. A gente não pode chegar da mesma maneira na próxima Copa do Mundo. E eu acho que o empresário, do ponto de vista de planejamento, com essa analogia de Copa do Mundo, fica fácil de entender que planeje, não sofra com os resultados de curto prazo, porque ele vai provocar e vai ter oscilação, vá ajustando a rota e seja resiliente com relação aos percalços do caminho. Porque no médio e longo prazo, isso vai dar resultado. Se você acredita naquilo que você está fazendo, vai dar resultado. Né? Então, acho que tem algumas coisas... Às vezes você tem que mudar a rota, mas aí você entendeu. Cara, eu estava vindo de um jeito, deixa eu mudar aqui, porque isso aqui que eu estou fazendo não está indo para onde eu quero. Já bati no muro 3, 4 vezes, vou mudar o caminho. Né? Assim, até pegando esse lado aí do muda rota, não muda rota, né? Ou seja resiliente para poder persistir no que você acredita. Eu acho que uma das coisas, assim, falando até por mim como pequena empresária, como que eu sei que é só uma questão circunstancial, tipo, é só uma questão de tempo, as coisas vão virar e eu tenho que ter resiliência, ou não, fodeu, alerta vermelho, replaneje. Então, aí tem algumas coisas que você tem que entender, o nível de risco e segurança que você tem numa empresa, né? Então, ficar testando, sabendo que você acredita na ideia, acredita no que você está fazendo, acredita que aquilo é o caminho correto, se você não tiver nenhum risco financeiro associado, eu acho que você devia procurar seguir testando, fazendo, buscando soluções e tal, para chegar do outro lado. Às vezes você tem que mudar a rota no seu negócio de maneira radical, porque tem um lugar que... uma coisa que sempre vence nos campeonatos, os boletos. Os boletos sempre vencem. Eles são os grandes campeões de todas as disputas. Boleto sempre vence. E aí, nessa história de boleto sempre vence, tem uma hora que você dizer, cara, eu tenho que mudar a rota aqui e fazer alguma coisa diferente, porque o caixa me apertou, eu não tenho grana, eu não tenho resultado, eu preciso achar um jeito diferente. Eu acho que o empresário tem que entender o cenário onde ele está para entender o quanto ele vai apostar e brigar sobre aquilo que ele acredita
nas convicções dele, no resultado dele. E às vezes é microtestes, né? Você vai dizer, isso aqui não é bem para cá, deixa eu fazer um pouquinho para cá, né? A gente faz muito isso, né? A gente fica ali tateando e testando. Tem uma brincadeira que eu faço com você, inclusive, dizendo assim, eu acredito nisso aqui. Mas não está dando resultado. Então vamos fazer de um jeito diferente. Mas eu continuo acreditando na filosofia. Eu continuo acreditando que aquilo ali precisa e vai dar certo. E acho que o tempo está mostrando que aos pouquinhos a gente está... né? Então, eu acho que é isso. Caminhar, né? Mas assim, voltando a esse ponto, né? Acho que uma coisa que você falou aqui, só para deixar claro para nossa audiência, é esse medidor da emergência é muito um medidor também financeiro, né? Sim, porque tem uma hora total. que é sobrevivência, né? Tipo, se você continuar testando, você vai quebrar. Então, não é assumir esse risco, né? Mas também... Sem entender. Tô crescendo... Porque às vezes é assim, né? Tem que pegar o cenário. Tô caindo e vai dar merda. Tem que fazer alguma coisa. Tem que mudar. Não pode deixar, né? O avião caindo. Você precisa tomar alguma atitude. O avião tá estável. Não está caindo e não está subindo. E ele tá numa posição que eu diria assim... Ok. Ele tá ali num nível de voo de cruzeiro... que me permite fazer testes para alcançar e encontrar uma forma de continuar crescendo. E eu já vi gente fazendo assim, estou crescendo numa taxa que não é suficiente para mim. Eu queria mudar isso para inclinar a curva, crescer mais rápido, né? Isso tudo são situações diferentes que te permitem raciocinar e pensar como a gente deveria olhar para o quanto a gente espera para fazer uma coisa e que a gente acredita dar certo. É o bom e velho caixa é o rei, né? Enquanto o caixa estiver respondendo, você pode testar coisas. Mas, por exemplo, tem um cliente muito... Um caso clássico de um cliente meu que, assim, ele estava caindo, faturamento despencando, o processo estava difícil. Eu falei assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, precisa mudar. E fiz uma conta com ele sobre o exercício de caixa, do que a gente podia fazer. E aí ele, segurou. E aí a gente conseguiu mudar a forma que ele estava fazendo o processo de venda dele. A gente mudou como ele estava olhando para o caixa dele e a gente segurou o resultado. Aí ele falou, agora vamos começar esse novo modelo. Mas na hora que a gente começou esse novo modelo, a gente conseguiu montar um modelo intermediário que é de transição, de venda e de estrutura para a empresa dele e de caixa da empresa dele, que se o teste desse errado, a gente não saía do lugar, a gente continuava no platô. E aí, agora, eu falei assim, ele falou, mas não tá dando certo ainda, não tá rodando, tá dando ruim, negativo. Eu falei, mas a gente tem estofo para aguentar. E vai fazendo testes. E aí isso demorou de meio de março até final de abril. Ele equacionando, ele falou, ficou positivo, tá dando bom. Falei, vamos passar maio? Aí passou maio, ele falou, deu bom, a gente agora entendeu. Aí eles entenderam e aí eu vou falar até porque é uma pessoa que trabalha no mundo dos lançamentos digitais, a galera que você conhece bem, um lugar que você domina. O cara vivia de fazer lançamento digital, né? Que você lança um produto, faz um movimento de atrair audiência e vender, né? Se você não é do digital, o lançamento é tipo assim, a pessoa só faz promoção, entendeu? Isso. O dia que não tem promoção na loja dele, ele não vende. Exatamente, é literalmente isso. Boa analogia, gostei dessa. E aí você faz esse negócio do lançamento, promoção, né? Promoção e para. E aí ele falou, cara, vamos mudar essa forma de fazer. E saiu do lançamento e começou a usar um esquema de fazer lançamento pago, fazer aquela coisa de webinar semanal e tal, vender toda semana. E estabilizou o caixa, a coisa começou a acontecer. E agora ele falou, cara, ele inclusive falou pra mim, ele falou assim, tá muito mais legal. Ele falou, por quê? Porque eu tô menos desestressado. Porque eu não tenho pressão de curto prazo, que o caixa, que o lançamento vai dar certo. Eu tenho as minhas métricas agora que eu controlo o processo funcionando, tenho muito mais controle dele e eu sei como ele acontece toda semana. E eu vou só melhorando. Ele falou, aí a gente estava falando que ele estava no nosso evento, aí ele falou, cara, eu acho que agora em agosto vai ser o primeiro mês que a gente vai começar a dar a embicadinha pra cima que a gente queria. Eu falei, viu? Só que março a agosto
E isso é muito louco, né? Porque quando a gente fala de... Eu não sei como que é isso, porque eu trabalhei numa grande empresa que, obviamente, essas oscilações, apesar da Ambev ser super flexível e ágil para mudança, pô, é um elefante, né? Você não... Petroleiro, né? Você não mudar? faz vamos. Exatamente. Mesmo sendo uma empresa super ágil, as mudanças, elas tomam tempo. Toma um tempo. Né? E quando eu comecei a empreender e entrei como, né, pequeno e médio empresário nesse universo, eu já entrei no digital, que é um negócio assim, tipo, de hoje pra amanhã, de hoje pra amanhã, de hoje pra amanhã. Então, um ritmo muito acelerado. Então, de março pra agosto, não me parece um tempo absurdo, né? Não. Vamos combinar? Mas com o digital, a galera acha que é tempo demais. Né? É porque, na verdade, se você parar pra pensar, de março a agosto é quase é o ano todo, né? Aí agora 6 meses. Né? É o ano todo. 5 meses. Mas né? Assim, Sim. É muito tempo. Mas ele tá feliz, porque assim, agora a sensação que eu tenho é que ele vai chegar no final de dezembro e a gente vai chegar e ele, cara, tá tudo bem. Tá ótimo. Tá ótimo, tá dando certo, Que melhorou, tá o resultado. Então acho que esse é o grande lance de ter como é que ele entende que ele precisa mudar a curva e dar o tempo ao tempo para fazer as coisas acontecerem. Legal. Agora vamos voltar para a Copa. Então, por que a Espanha ganhou? Então, eu que não entendo nada de futebol. Então, eu vou... Talvez você não consiga fazer um bate-bola comigo porque você não entende de futebol das respostas, mas eu vou ir ajudando nas respostas, né? Beleza. Para parecer uma dobradinha que eu vou responder para mim mesmo, mas tudo bem. Não, também não sou tão leiga assim. Vai, vamos tentar. Vamos tentar. Então tá bom. A Espanha foi campeã do mundo, mas ela já tinha sido campeão da Eurocopa. Certo. E foi campeão da Nations, né? Não, foi finalista na Nations, perdeu a Nations, mas foi vice-campeão da Nations League. Ou seja, as 3 competições que o time... Na mesma temporada. No mesmo ciclo, vamos dizer assim, né? A Espanha vem ganhando as competições há muito tempo. A gente vai olhar agora para a base da Espanha. A base do time espanhol é campeão europeu, campeão mundial, campeão sub-19, campeão sub-17. A Espanha também na base vem ganhando. Aí você olha pro futebol feminino. Futebol feminino da Espanha. Campeão do mundo, campeão europeu, vice-campeão de não sei o quê. Assim, a Espanha tá ganhando vários títulos em vários lugares ao mesmo tempo. Quem é o técnico do PSG bicampeão da Liga dos Campeões? Menor ideia. Luiz Henrique. Qual é a nacionalidade dele? Brasileiro? Não, espanhol. Também, cara. Espanhol. Luiz Henrique, espanhol. Espanhol, gente, claro, Luiz espanhol. Henrique, espanhol. O maior técnico, um dos caras mais cobiçados como técnico do mundo hoje, que ganha tudo por onde passa, é espanhol, Guardiola. Quando você olha para o mundo do futebol hoje, o mundo do futebol que dá resultado, não fala português, não fala italiano, não fala inglês, não fala francês, fala espanhol. Para onde você olha resultado, se fala espanhol. É de agora? Não. Não é. Esse resultado está sendo construído há pelo menos uns 20 anos. A Espanha foi campeã em 2010, na África do Sul, e apesar de ter tido percalços em 2014, 2018 e 2022 na Copa do Mundo, ela nunca deixou de estar entre as favoritas, ela nunca deixou de estar entre disputar. Ela teve alguns resultados ruins de curto prazo, que eu acho que foram problemas que o comando do futebol espanhol soube resolver para algumas, para a base e para o feminino, mas demorou um pouco mais para resolver para o futebol masculino adulto, né? Os rapazes, vamos dizer assim. Mas não é de agora. É de 2010 que esse negócio, 2006 pelo menos, vai há 20 anos que esse negócio vem dando resultado, vem chegando e vem fazendo. Eles criaram uma filosofia de trabalho, criaram uma forma de fazer isso acontecer. De novo,
É o efeito, para mim o mesmo aspecto, ou mesma característica no aspecto ao contrário, né? Sim, Por o que extremo oposto, o né? extremo oposto. Por que a Espanha deu certo? Porque ela não deu certo em 2026. Ela vem dando certo desde 2006, 2007. Planejou e tal, vem executando. Ah, mas não ganhou nada no meio do caminho. Eu tenho um Não vídeo... ganhou Copa, né? Tem um vídeo que é muito bom. Muito bom, muito bom. Aliás, eu tenho que fazer um react desse vídeo, porque ele, pra mim, é muito bom. Uma entrevista do Giannis Antetokounmpo. O Giannis Antetokounmpo, para quem não conhece, é um jogador de basquete grego que joga nos Estados Unidos, na NBA. Ele jogava no Milwaukee Bucks, agora ele tá saindo para jogar no Miami Heat. E o Giannis Antetokounmpo é um dos grandes jogadores do basquete. Ele é a estrela do time. E teve um ano, eles ganharam o campeonato no ano anterior, e nos 2 anos seguintes eles falharam, não ganharam o campeonato. E aí o jornalista veio e perguntou para ele, foi o seguinte, a pergunta foi, por que vocês fracassaram? E aí ele falou, mas por que você está dizendo que a gente fracassou? Esse campeonato é disputado por 32 equipes. Eu não vou ganhar todo ano. Eu não vou ganhar todo ano. Quer dizer que se o dia que eu não ganho eu não presto pra porra nenhuma, é isso? Isso é um trabalho de médio e longo prazo. Tem dia que a gente vai ganhar, tem dia que a gente não vai perder. E eu não me sinto um fracassado porque eu não ganhei. Porque não dá pra todo mundo ganhar. Senão, qual é a graça? Todo mundo ganhando ao mesmo tempo, toda hora, todo mundo ganhando. Sim. Então, é óbvio que a gente quer buscar o resultado, é óbvio que a gente precisa melhorar, é óbvio que a gente tem que buscar. Mas se a gente conseguir em 10 anos ganhar um título, eu me sinto vitorioso. Se a gente ganhar 2 títulos, se a gente conseguisse ganhar 5, tanto e aí a resposta dele foi, também saindo do futebol, e eu vou pegar o Brasil também como ponto, quando você tem um time que ganha sucessivamente campeonatos, você não diz que aquele time... Você cria uma dinastia. O termo que os americanos gostam para isso é dinastia. Ele falou, você cria um time que é inesquecível. É o Michael Jordan e o time do Chicago Bulls da década de 90. Os caras ganharam 6 campeonatos num período de 10 anos. Sim. Aí sim... Mas é outlier, né? Fora da curva total. Exato. E por que eu falo do Brasil? O Brasil ganhou a Copa em 58, ganhou a Copa em 62... Foi mal em 66 por um erro de planejamento naquele momento para a Copa de 66. Corrigiram o erro, em 70 a gente ganhou de novo. Então o Brasil, em 12 anos, ganhou 3 Copas. De 4 ganhou 3. Dinastia. Dinastia. Isso é dinastia. Isso é um time ultra vencedor. Sim. Mas aí depois de 70 para cá, virou normal, né? Curva normal. A gente estava falando que desde 74... Não, desde 74? Acho que não é desde 74. É desde 74? Não, acho que a gente tava falando desde... Eu não me lembro mais. Mas se a gente voltar para trás, todas as seleções que ganharam a Copa do Mundo eu não sei se é de 78 para cá ou de 82 para cá, ganharam 2 Copas. Então, num período de, sei lá, mais de 20 anos, quase 30 anos, mais de 30 anos, na verdade, né? Quase 50 anos, você tem a Alemanha ganhou 2 títulos, a Argentina ganhou 2 títulos, a Itália ganhou 2 títulos, a Espanha ganhou 2 títulos, a França ganhou 2 títulos, o Brasil ganhou 2 títulos. Então, né? Isso mostra muito a paridade, né? Exato. Não é mais aquela coisa só um se prevalece, né? Exatamente. O jogo tá bem equilibrado. Exato. O jogo tá completamente equilibrado. Isso eu não sou... Então, tenho 1/10 do conhecimento, do repertório que você tem sobre futebol. Mas, cara, eu assisti alguns jogos dessa Copa e, assim, é incrível, né? Você vê seleções, assim, tipo, cara, Cabo Verde. Grande vozinha. Da onde saiu Cabo Verde? Ninguém nem sabia. Assim, tipo, preços de passagem para Cabo Verde disparando. Voos diretos de Recife saindo para
Por quê? Porque botou no mapa, né? Capital, praia. E, tipo, Não, tinha seleções bizarras, tipo Bósnia. Não, Bósnia não é bizarra. Bósnia não é tão bizarra assim, mas veio pra Copa. Tá, Jordânia veio disputar a Copa do Mundo. É isso, entende? Curaçao. Tipo, Curaçao, é isso. Curaçao então, assim, e você bom, vê, bicho. tipo... Eu tenho uma camisa da seleção de Curaçao. Eu comprei quando fui a Curaçao. E, tipo, eu as sou pessoas... O time jogando. Não é tipo Não, Cabo Verde fez uma Copa o time do meu bairro contra a seleção brasileira. Cabo Verde fez uma Copa muito maneira. Cabo Verde fez uma Copa muito maneira. E eu não sei se você viu, a gente tá no Rio de Janeiro, né? E no Rio de Janeiro vai ter o Rio Innovation Week. Ah, eu vi. E aí eles botam uns banners, né, para fazer com os convidados. Com as pessoas que vão participar do evento no Rio. E eu me surpreendi ontem que tem um goleiro de Cabo Verde, o Vozinha, vai vir para o Rio de Janeiro. Falei, caraca, eu vou estar viajando. Eu falei, pô, eu iria pro Renovation Week só para ver o Vozinha. Mas pra gente não perder o fio da meada, por que um deu certo e outro deu errado? Um se planejou e o outro está se planejando e fazendo coisas repetidamente ao mesmo tempo. E aí eu junto a entrevista do Yannis. Resiliência. Você não vai ganhar todo ano, mas você tem que estar ali praticando, fazendo, buscando sempre os melhores resultados. E eu acho que isso é que faz um empreendedor dar certo, né? Sim. Você vai cair 7, bora levantar 8 vezes. Legal. Né? Essa consistência e uma coisa também que o Klaus falou, né? Vai cair 7, vai levantar 8, porque a gente acabou de vir do evento que a gente ficou martelando isso na cabeça, né? Isso. E aí uma das coisas também que a gente falou nesse evento que me marcou muito foi, cara, que você tem que gostar do jogo, né? Porque você não vai ganhar toda vez, né? E o que é ganhar no empreendedorismo? Cara, é ultrapassar sua meta de faturamento com uma puta margem, sabe? Entrar o ano com muitas coisas grandes acontecendo e tal. Então, isso é uma grande vitória no empreendedorismo, né? Sim. Então, mas nem sempre vai ser assim. Não. E não é, né? Não vai. E conforme você vai crescendo, vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque, assim, crescer com uma base pequena, né? Sair de 5 para 10, você dobrou. De 10, se você crescer de 10 para 15, que é o mesmo crescimento, os mesmos 5 milhões, já você cresce 50%. Aí você vai crescer de 15 para 20, já não é o mesmo crescimento. Você vai diminuindo proporcionalmente o volume de crescimento se você crescer 5 milhões por ano. Então, imagina, esse é o efeito. Para você notar que crescer 5 milhões de reais por ano no seu faturamento, no primeiro momento é do caralho, né? Caralho, dobrei o faturamento. No segundo ano cresci 50%, no outro 25%, no outro 12,5%. Sim. Aí você fala, caralho, eu queria, então eu estou crescendo só 12,5%. Mas continua crescendo os mesmos 5 milhões. Por quê? Porque naturalmente, apesar de você estar crescendo 5 milhões, matematicamente o esforço para você continuar crescendo é a mesma coisa. Só que nominalmente você cresceu os mesmos 5 milhões. Essa é a lógica do por que vai ficando mais difícil, né? Sim. Vai te desafiando cada vez mais. Fez sentido essa parada toda? Fez todo sentido. E fizemos o nosso episódio. Agora, Copa do Mundo só volta para o nosso assunto agora. Em 2030. Será? Não, aí a gente vai ter eliminatórias da Copa. Eurocopa, Copa América. Aí eu já não sei. Eurocopa, não sei se eu consigo acompanhar. Eu acho que a gente vai agora botar. Não, Eurocopa tem que acompanhar. Vai passar na Cazé TV. Propaganda dos amigos. Vai ter Olimpíada, a gente vai... E tem a Copa do Futebol Feminino, né? Ano que vem, é verdade. No Brasil, pô! É verdade, caraca, 2027, bem lembrado. Aliás, já estou cadastrado para começar a comprar os ingressos. Tomara que a gente consiga fazer uma baita Copa do Brasil e, quem sabe, botar a primeira estrela no peito das meninas, né? Fazer com ter certeza que a gente ganha a primeira Copa com elas, né? Porque não sei se você sabe, a camisa do Brasil feminina não tem estrelas. Não tem. Na verdade, a gente usava do masculino com 5 estrelas, e aí se começou a dizer, não, mas o Brasil no feminino não tem 5 estrelas. E aí todo mundo convencionou, as seleções todas convencionaram. Agora, você bota as estrelas no feminino, é diferente do masculino. Legal, justo, né? Justo pra caramba, muito justo. É o correto. Sim. Mas o próximo evento a gente vai começar a fazer analogias com o esporte olímpico, porque agora a Los Angeles 2028 está aí, e eu já comprei ingresso, estarei lá. Fui!